Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma sessão de Fundamentos Históricos do Direito. Hoje a gente está finalizando a unidade 1 e sessão 1.4. Vamos falar sobre direito ibérico, direito medieval e Idade Média. Ok? Sigamos. O que é que se pretende nessa unidade? Apresentar as principais fases da história do direito medieval, em que uma das coisas que caracterizava esse direito medieval era o chamado dualismo jurídico e administrativo, que a gente vai tentar compreender. O direito feudal, a formação e unificação do direito comum na Europa continental e os principais aspectos do direito germânico, do direito romano e do direito canônico medieval. Então, essa análise desse dualismo vai se dar também analisando, observando esses outros ramos ou essas divisões, seja territoriais, seja de conhecimento. Vamos aqui. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é quando é que começa a Idade Média. E todas as vezes que a gente fala em Idade Média, a gente vai falar de um período medieval, a gente está se referindo à Idade Média de uma história basicamente europeia. Quando a gente estuda a Idade Média, basicamente a gente estuda Europa, do período que vai do século V ao século XV, na Europa. Para ilustrar esse período, o que é que aonde ele vai descambar, e aí eu vou mostrar um detalhe que é importante. Quando finaliza a Idade Média, é que vai surgir e vai ascender a chamada burguesia, que a gente fala muito quando a gente vai falar de Revolução Francesa e daí em diante. É o período em que nós vamos ter o desenvolvimento e a expansão marítima com as grandes navegações e vai surgir a cultura da Renascença. Isso daqui é mais para frente. Isso aqui é o final da Idade Média, certo? Final da Idade Média que vai gerar a ascensão da burguesia, as grandes navegações, são três marcos importantes lá na Europa. E o surgimento da cultura renascentista, renascentista de renascimento, que é o renascimento de uma cultura anterior à Idade Média, na realidade, uma ligação de uma cultura da antiguidade, uma parte dela, e vai se dizer, porque vão taxar que a Idade Média é a Idade das Trevas, é a idade que não era utilizada a razão e tal. Então vão surgir nomenclaturas que vão fazer contraposição a esse período. Só que dentro da Idade Média, como se eu não me engano, é a idade que o maior período de forma estabelecida quando se analisa a história, essa Idade Média ela é dividida em dois momentos. A Alta Idade Média, que é o início, começa no século V e vai até a consolidação do feudalismo. O feudalismo, isso vai ocorrer entre os séculos IX e o século XII. Então é nesse período aqui que ocorre a consolidação. Após essa consolidação é que vai ter a Baixa Idade Média e aí é o final desse período. Vamos lá. O que caracteriza o início da Idade Média é um processo de migração, um processo de invasão, são guerras que vão alterar o território do que hoje a gente conhece como continente europeu. Vou aqui tentar mostrar para vocês. Antes da Idade Média, a gente tinha o Império Romano. Ainda caracterizava, antes do período da Idade Média, o Império Romano. Observe que Roma está aqui. O Império Romano ele conseguiu dominar praticamente
todo o mundo. Aqui é a parte oriental, que é considerada a parte oriental do Império Romano, e aqui é a parte ocidental do Império Romano. Vocês vejam que ele conseguiu, para a época, praticamente dominar o Ocidente, né? Porque até então você não tinha descoberta das Américas, você não tinha uma exploração relativamente considerável da parte mais ao norte, então, e tirando a parte africana que vai ser colonizada também depois. Então, você tem esse império que vai do Ocidente ao Oriente. E o que é que ocorre para que se inicie o que é considerado como a Idade Média? Aqui também é um retrato de como se fazia um mapa, né? Como se fazia essa divisão dentro do Império Romano. Você vê que vai desde o que hoje é o Egito, do Egito, Mesopotâmia, região de extrema Assíria aqui, tá vendo? Uma região de extremo grau de conflito, de conflitividade até hoje. A Capadócia, Macedônia e a Itália, como a gente conhece hoje, que antes era Roma, depois vai se tornar a Itália, os países ibéricos, a França, a Inglaterra, que vai estar mais para cá, a França aqui, Espanha, etc. Europa, certo? A parte oriental, o norte da África. O que é que ocorre? Se considera como a queda de Constantinopla, início, se eu não me engano, do fim do Império Romano, aqui também ainda no mesmo mapa. Só que o que é que aconteceu? Esses povos que estavam localizados fora do Império Romano, principalmente na região que a gente vai considerar como da Germânia, que hoje a gente consideraria não é a Alemanha, mas é a origem, mas de forma muito mais ampla. E os italianos, não italianos, os romanos, eles consideravam que todos os povos que não falassem o latim, que não falassem e não fossem propriamente romanos, eram chamados de povos bárbaros. Então, quando a gente vai falar das invasões bárbaras, a gente está colocando no mesmo pacote várias, às vezes, etnias, vários povos que não são necessariamente uma coisa só. Então, as invasões bárbaras, com o enfraquecimento do Império Romano, ela vai fazer com que esse cenário aqui mude. E aí a gente tenha início a que se conhece como Idade Média. Então, os godos, os hunos, de Átila Huno, que diz que foi um dos mais violentos da época, aí tanto que é a nomenclatura que a gente utiliza até hoje. Os vândalos, os bárbaros, estão vendo? Os vândalos, que eram povos, os visigodos, os outrogodos, então que foram dominando essa região e foram dominando a região que era do Império Romano. Então, o que se torna depois desse processo, muda-se o mapa, fica ainda o Império Romano do Oriente, mas você tem basicamente aqui a dominação totalmente diferente do que tinha aqui a Europa em 526, século então sexto, já com essa situação aqui estabelecida. Mas vamos voltar. Então, essas primeiras invasões bárbaras desenrolam-se a partir do século V, alterando substancialmente o cenário geopolítico europeu, modificando a economia, o papel centralizador da Igreja Católica no campo religioso, as formas de governo, etc. Observem. A partir do século III, a gente vai ver isso mais para frente, é que a Igreja Católica vai dominar, vai se tornar a religião oficial de Roma e vai ter um papel fortíssimo na região. Com as invasões bárbaras, você tem, logicamente, a mudança dessa situação. Por quê? Porque aqui você tem outro povo, outra cultura. Lógico que a gente vai ter uma mesclagem em boa parte das situações, mas a gente está tratando de outra cultura. Inclusive no campo jurídico, então, já que as normas elas advêm da sociedade, a depender da cultura, a depender dos costumes, e nessa época a gente basicamente não vai ter
códigos escritos, a depender dos costumes, a não ser quando a gente chega lá no direito canônico, você tem formas diferentes de lidar com os conflitos ou com a organização social. Então, com essa mudança, com essa invasão, entre aspas, ou com essa migração, como alguns também vão dizer que também era um processo, não quer dizer que necessariamente todos foram com batalhas ou com guerras, pode ser uma mesclagem de povos também, a depender da região. Ela vai influenciar demais na questão do direito, na questão jurídica. Então, uma das coisas que vai ocorrer como consequência, como eu tinha um império centralizado administrativamente, vamos dizer assim, basicamente em Roma e em Constantinopla, o Império do Oriente e o Império do Ocidente, eu tinha uma centralização das decisões administrativas, decisões inclusive jurídicas. Com essa mudança, vai ocorrer essa descentralização, porque você não tem mais esses locais como estrutura de poder que dominam a região como um todo. Então, uma das consequências é essa descentralização dessas questões de decisão de poder. A estrutura inicial dos reinos bárbaros valeu-se em boa parte daquilo que restou do Império Romano, logicamente. Eles não iam chegar e destruir tudo que lá tinha, até porque a parte arquitetônica de desenvolvimento da civilização romana era muito avançada, como a gente tem até hoje. A parte, por exemplo, de saneamento, de escoamento de água e de tudo mais, em vários países da Europa ainda tem as estruturas que são daquela época. Ainda são utilizadas, lógico, em uma quantidade menor, mas ainda você ainda tem lá preservado. Então eles se aproveitaram do que resta do Império Romano decadente, fundindo costumes germânicos, que são desses povos que vão ser taxados como bárbaros, às práticas e instituições romanas. Então, algo natural, você vai mesclar essas culturas. Vamos lá, por que surge então o chamado dualismo jurídico-administrativo ou um pluralismo jurídico? Quando a gente fala de pluralismo jurídico, eu estou falando que você tem mais de uma fonte de normas de mesma hierarquia, mas que, vamos dizer assim, são conjuntos diferentes. Eu posso ter, por exemplo, hoje, uma estrutura dizer que no Brasil a gente não tem esse pluralismo porque a gente tem um poder judiciário. Ele centraliza, apesar das soluções alternativas via acordo, mediação, arbitragem, etc. Mas a gente não tem um pluralismo, sem entender, pluralismo jurídico semelhante ao que tinha. Por que vai ser essa pluralidade? Porque você vai ter culturas diferentes, você vai ter normas de origens diferentes que vão coexistir, vão se mesclar. Então, os reinos medievais adotaram uma forma dual, em duplicidade, em sua estrutura administrativa e jurídica, incidindo sobre os romanos a exigência de conduta conforme o direito romano. Então, os romanos tinham que seguir as normas de direito romano e os demais, os novos reinos europeus, seguiam uma mesclagem. Ok? Para quem a gente ainda vai ver, quem sabe um pouco mais de direito romano mais à frente, a gente vai ver que os romanos são que criam uma dualidade de normas internas, não nesse sentido que está dito aqui, mas era dos ius cogens, por exemplo, as normas civis e cogens. E tem normas para quem são os romanos e normas para quem são os estrangeiros. Eu já tinha essa dualidade. Aqui os romanos permanecem então seguindo essas regras, e os outros povos você vai ter uma mesclagem. Lógico que em Roma também isso vai influenciar. Os bárbaros submetiam ao direito dos reinos e aos seus costumes, e os romanos ao direito antigo do Império Romano. Esse dualismo vai desaparecer aos poucos durante o século XI, século XI.
melhor dizendo. Esse movimento de mudança, vamos voltar aqui. Lembra que a gente falou aqui? Observe. Do século V até a consolidação do feudalismo, quando é que se dá essa consolidação? Entre o século IX e o século XII. A gente está falando lá embaixo do século XI, que está aqui. Então, observe, esse dualismo que a gente está mencionando, ele vai começar a assumir nesse período de consolidação do feudalismo. Então, voltemos. Ele começa a desaparecer aos poucos durante o século XI. Passa a existir um processo de síntese entre os elementos da cultura germânica e romana, e após um século de intensa convivência, um novo modelo de sistema passa a ser moldado, surgindo algo próximo de um direito bárbaro romano. Então, no meio desse processo, aquilo que você tinha, os romanos seguindo a norma do antigo Império Romano e os outros novos estados e povos, melhor dizendo, seguindo a regra das suas culturas e aí gerando esse dualismo, você vai ter a unificação. Nesse período que eu mencionei do direito bárbaro romano. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Direito feudal, lembrem lá. A Alta Idade Média começa a desaparecer com a consolidação do feudalismo. No feudalismo vai surgir um direito diferente. O feudalismo foi um fenômeno político, social e econômico ocorrido na sociedade europeia, tendo como marco inicial o século X. O direito feudal pode ser considerado como uma caracterização do direito nominal medieval do período entre os séculos IX e XIV. Lembrem, a Idade Média finaliza no século XV. Então a gente está tratando aqui da Baixa Idade Média. O direito feudal, o feudalismo vão caracterizar essa Baixa Idade Média, século IX ao século XIV e finalizando no século XV. A maior concentração dessas estruturas feudais se dá na França. Entre os séculos X e XI. E surge lá na França, não é do nada, vamos fazer um parêntese aqui, quando a gente vê uma produção cinematográfica, filmes que são produzidos dessa época do medievo, da Idade Média, boa parte deles, e o que ficou para a história, você tem obras escritas sobre os reis franceses e muito do que foi produzido naquela região é uma época riquíssima. Lógico, é extremamente criticada por um lado, por dizer que foi onde gerou muito sofrimento na Idade Média, principalmente com a dominação da igreja e os processos de inquisição, mas também é uma época de extrema criatividade, que a gente vai comentar já mais à frente. Então, quando vem e o feudo começa a se desenvolver e vai mudar a característica da Idade Média, você não tem estados. Você tem uma divisão territorial. Observem a diferença. Eu tinha um Império Romano, em que você tem uma centralização do poder. Eu tenho um enfraquecimento do Império Romano com a entrada dos povos chamados de bárbaros, os germanos, em que você vai ter uma divisão territorial e de poder menor, e depois eu vou ter dentro dessas áreas ou desses reinos os feudos. Aqui uma estrutura modelo ou básica de um feudo. Você tem um senhor que domina e você tem a comunidade ao redor que vai servir a esse senhor, os servos. Por quê? Nessa época, o que vai caracterizar desse processo do direito feudal é um contrato entre um senhor e um vassalo. A justiça era aplicada de forma ordinária pelos senhores ou de forma comum, eram os senhores que aplicavam,
baseando especialmente em costumes regionais, podendo ter como fontes ainda algumas legislações romano-germânicas. O que domina o direito aqui é o costume. Cada regra de direito feudal era editada pelos reis. Lembra que aqui a gente vai ter início então naqueles processos do absolutismo, em que a justificativa do poder se dava com a divindade. O reino absoluto mandava um só, ou o rei sou eu, como já dizia um dos reis na França. Funcionava como um fator de unificação jurídica, tendo em vista serem aplicáveis em toda a extensão territorial de cada reino. Ou seja, o que é que ele quer dizer aqui? As regras de direito feudal eram editadas pelos reis. Quais reis? Os reis dessa região. Porque aqui eu tinha os reinos. Reino ostrogótico, visigótico, suevo, bascos, franco, burgúndios. Cada rei desse estabelecia as regras jurídicas. E essas regras dominavam, então eram aplicadas dentro, além dos costumes, eram aplicados dentro de cada território. Então ela acabava funcionando como um fator de unificação. Unificação jurídica, porque eram aplicáveis em toda a extensão territorial de cada reino. Porém, esses ordenamentos que eu acabo de mencionar, eles perdem força a partir do final do século IX, principalmente pelo fortalecimento do poder dos senhores feudais em detrimento do poder real. Então vamos lá. Então eu tenho aqui uma divisão dos reinos, só que quando começa a surgir os feudos dentro desses reinos, o senhor feudal é que vai começar a dominar, é que vai começar a concentrar a riqueza, começar a dominar o poder dentro dos reinos. Então você começa a ter uma, vamos dizer assim, uma subdivisão de poder que vai ser cada vez maior em cada feudo. Aqui também já é uma cidade, um modelo de cidade feudal. Você tem as muralhas, você tem o castelo, que até hoje está lá na Europa, para quem tiver a oportunidade de visitar, se não vai no Google Earth e verifica. Os castelos que lá ainda estão, as muralhas e tudo mais, essa estrutura toda que era do feudo. Vamos lá. Então eles começam a se apoderar dentro dos reinos, certo? E vai enfraquecendo o poder real. O absolutismo ele começa então a meio que se enfraquecer, certo? Vamos lá. Sobre a formação e unificação do direito comum na Europa continental. Durante a Idade Média, essas lacunas que existissem na alta Idade Média, no feudalismo, surge uma nova expressão do direito. Nas lacunas, ou seja, onde o feudalismo não alcançava, lógico, o feudalismo é na baixa Idade Média, os costumes, a legislação e os decretos conviviam sem que houvesse poder capaz de unificar o direito ou com a intenção de fazer tal unificação. Você não tinha essa possibilidade. No feudalismo, vai surgir um outro tipo de direito. O renascimento cultural, que vai se dar mais ao final da Idade Média, no século XII. A criação das universidades. As universidades são criadas aqui, nesse momento. É o modelo que a gente tem até hoje. O modelo de justiça que a gente tem até hoje é dessa época também. A rearticulação do comércio, porque você vai ter um fluxo comercial diferente agora. A redescoberta do direito romano, ou seja, eles vão resgatar o direito romano, que ficou para trás com o fim do Império Romano, principalmente pelo redescobrimento do Corpus Iuris Civilis. Também vai haver uma reestruturação urbana, que foi aquilo que eu mostrei aqui, das estruturas das cidades medievais, e tais fatores resultam em uma nova expressão da cultura jurídica, que calca bases na doutrina jurídica instituída na própria Idade Média, proporcionando uma crescente
unificação do direito europeu. Então, a junção desses elementos todos aqui vai favorecer com que o direito que vai nascer na Europa seja unificado. Essa unificação, ela vai ser impulsionada de que forma? Pela formação intelectual. Lembra que ouviram aqui agora que vão ter as universidades, você vai ter formações oficiais que vão ser desenvolvidas basicamente por uma influência da igreja. Formação intelectual semelhante às quais os intelectuais da Baixa Idade Média foram submetidos ao uso do latim como língua comum. Então, é uma formação intelectual com uma língua só. Porque ali naqueles outros povos, nos germanos, você tinha várias línguas. Aqui você vai ter, na Baixa Idade Média, a unificação com a língua só. A imposição, basicamente, da língua latina, o latim. Na Europa, a unificação da República Cristã, ou seja, a Igreja Romana, a Igreja Católica se torna a religião oficial e vai caracterizar esse período, sob a qual existe um governo, um direito e uma religião. Dessa forma, os elementos fundamentais de unificação do direito europeu foram lançados e semeados durante a Baixa Idade Média, para serem substituídos gradualmente pelas concepções jurídicas que surgiram no século XVI. Aqui é que a gente vai ter a mudança para a modernidade. Okay? Nasce então o ius commune, o direito comum, que surge não de conteúdos normativos idênticos em todo o território europeu, mas sim de características comuns dos usos do direito, no período baixo medieval e nos 3 séculos seguintes. O que é que está querendo dizer aqui? A partir do final da Idade Média, na Baixa Idade Média, surge essa unificação, surge uma alteração da prática jurídica do direito em si como um direito comum, e essas características que o vão diferenciar vão se relacionar na prática, no uso do direito. E depois vai ter uma consequência mais lá para frente com a modernidade, depois com o positivismo jurídico e tudo mais. Essa unificação ela vai favorecer isso. O direito germânico, ou seja, o direito trazido pelos povos chamados de bárbaros. Ele era basicamente baseado nos costumes, direito consuetudinário, os costumes, na prática social. Não possuía documentos escritos ou codificações. Então era o direito que era passado de geração em geração culturalmente. O direito consuetudinário, ou direito costumeiro, que também pode ser assim chamado, é aquele que surge dos costumes de uma certa sociedade, não passando por um processo formal de criação de leis. Os costumes transformam-se em leis. Uma característica do direito germano, ou germânico, baseava-se nos usos e costumes e não era escrito, acabei de falar isso. Cada família ou clã ou tribo possuía suas leis com tradições próprias, formando um mosaico de diferentes costumes e regras. Essa era uma característica dos povos germânicos. A predominância dos agrupamentos sociais em famílias, clãs ou tribos. A família era a principal instituição dos povos germânicos, o centro de onde nasciam as regras essas baseadas nos costumes, que eram a principal fonte de direito. Então, observe a diferença. A gente sai de uma cultura do Império Romano, que chega com um forte teor de decisão, já como a gente consideraria hoje, decisão judicial ou jurisprudência, algo semelhante, não é bem isso. Essa tradição que vai se expandir. Também com leis escritas. E aí você vai ter uma mesclagem com um tipo de direito de ordem consuetudinária, de ordem costumeira, com outras características, com outra configuração social, porque era baseado em agrupamentos menores da família, clã ou tribo.
A família, então, seria responsável pelas dívidas, atos ilícitos e erros dos seus filhos. Era tão forte essa situação desse núcleo familiar, não no sentido pura e simplesmente que a gente conhece hoje, que as pessoas eram responsáveis por tudo aquilo que aqueles que ainda não poderiam ser responsabilizados faziam e tinham consequências jurídicas. Então, eles que tinham que pagar as dívidas, caso praticasse algum ato ilícito, quem era condenado eram os componentes da família e também que respondiam pelos seus erros. No Brasil, até hoje, a gente tem isso como influência, artigo 932, inciso 1º do Código Civil Brasileiro, que determina que os pais detentores do poder familiar são responsáveis pela reparação civil dos danos e atos ilícitos causados pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade. É um desdobramento desse costume. Ao longo do tempo, esse direito germânico, o direito costumeiro, não codificou, não criou norma escrita. Passou a receber, ao passar do tempo, influência do direito romano, com leis escritas e codificadas, possibilitando a formação do sistema jurídico romano-germânico, também conhecido como Civil Law, que é o nosso sistema. Então, o surgimento da Civil Law vai ser dessa junção do direito romano com o direito germânico. O direito romano medieval Justiniano, que foi imperador de um daqueles povos, imperador bizantino, século VI, deu início à compilação dos corpus iuris civilis, que eram do Império Romano. E nesse corpus iuris civilis, que eram as regras que regiam a vida social dos romanos, contendo um conjunto de textos jurídicos clássicos, a digesta, a legislação imperial, que era um código, uma introdução a constituições jurídicas, assim como as constituições e leis anteriores e de autoria do próprio Justiniano, conhecida como novelas, e que foram agregadas ao Corpus Iuris Civilis após sua morte. Então, Justiniano vai ter uma influência capital nisso daqui, nessa reutilização e aprofundamento e expansão do direito romano na Idade Média e depois que vai se mesclar com o direito germânico. No século XIII, baixa Idade Média, o direito romano passa a compor uma das fontes de direito daqueles reinos que a gente mostrou. Observem aqui. Naqueles reinos, o direito romano, a partir da Baixa Idade Média, vai entrar também nessa mesclagem. Só mais um detalhe. Aqui nos feudos, a relação de poder que vai surgir naquele contrato do... Aqui é outro tipo de cidade feudal, da cidade medieval, naquele formato existente até hoje. Aqui outro modelo, não lembro qual foi o desse local. Essa daqui eu conheço, essa aqui em Portugal chama Vila de Óbidos. Você tem aqui o castelo, e você tem, aqui tem vários festivais durante o ano, 4, é minúscula e é muito bonito. E aqui você tem o desenvolvimento da cidade ao redor, porque aqui logicamente a quantidade é muito limitada. Essa vassalagem, que era o sistema feudal, eu só me esqueci desse detalhe, você tinha um sucerano que prometia a proteção e concessão do feudo, né, para você plantar, você produzir, e o vassalo tinha que ajudar na parte militar, o dinheiro, que depois você vai ter as taxações, e na função de fidelidade e conselho. Você tem então, aqui, você observe que aqui já tem a igreja, contrato de vassalagem, a cerimônia. Estão vendo aqui? Investidura, entrega do feudo, benefício que o rei passa ao soberano, depois o soberano, ou o sucerano depois que vai dominar. Aqui essa passagem para que assumissem os feudos dentro daquele reino. Vamos lá, vamos voltar aqui. E aí você monta uma outra estrutura social do senhor feudal,
o clero que estava submetido ou relacionado a ele, que depois o clero vai ter uma dominância também, os nobres e guerreiros e os servos. Observem bem essa estrutura de classes que a gente pode chamar aqui de classes sociais. Ok? Vamos voltar lá. Reino visigodo aqui, pronto, vou deixar aqui nesse ponto. Então, no século XIII, você tem a utilização de forma mais expansiva do direito romano nos reinos, porque havia uma necessidade de segurança jurídica e de um direito interregional e individualista, porque o comércio estava crescendo. O que é que ele quer dizer aqui? É o seguinte: como você tem um crescimento das relações comerciais entre os reinos, e cada reino tinha uma regra própria, lembra que a gente falou no início? E eram regras costumeiras, regras não escritas. Você tinha uma dificuldade de resolver os conflitos nessa expansão comercial, porque cada um aplicava de uma forma. Então eles vão pegar também uma influência do direito romano e a utilização do direito romano como base, porque eram normas escritas, mas bem estruturadas socialmente, para servir de base também a esses reinos, para você dar uma segurança jurídica nessas relações que estão se ampliando, as relações comerciais, as relações entre os reinos. Então você tem, lembra que a gente falou ali há pouco? Também daqui a pouco você vai ter a necessidade de ter uma língua única, vai ser o latim. Então, a necessidade de vigência de um mesmo direito nas diversas regiões europeias, promovendo também a segurança para os negócios jurídicos realizados entre regiões subordinadas e poderes temporais distintos. Gera um caráter individualista. Por que individualista? Porque era uma contraposição ao costume dos povos germânicos. Qual era o costume desses povos? A família. Você identificava o agrupamento, você não identificava o indivíduo. Contudo, com essa mudança, com a utilização do direito romano mesclado ao direito germânico, você tem outra característica. Um direito que vai ter entre regiões maiores, além dos reinos, e também uma característica de individualidade, que você não enxergava antes, porque você enxergava os agrupamentos. Aqui você vai ter um caráter individualista que acolhia a ruptura com os elementos tribais e dos clãs presentes no direito da Alta Idade Média, promovendo o indivíduo como sujeito, o indivíduo, como sujeito das relações jurídicas. Isso daqui vai ser toda essa mudança para a modernidade, essa mudança que é feita aqui, é fundamental para o que vai surgir mais à frente com as expansões comerciais, depois da Revolução Industrial e tudo mais. Essa estrutura é fundamental, porque o direito que a gente tem hoje, desde a Revolução Francesa, positivismo, etc., é um direito eminentemente individual. É um direito eminentemente que vai trazer direitos subjetivos e tudo mais. Isso era impensável antes, se eu não tenho essa individualização. Vamos lá. E para, como na baixa, indo para a Baixa Idade Média, quando Constantino, no século, ou em 313 depois de Cristo, ele vai tornar, inclusive, e vai ampliar a religião católica, o cristianismo como religião oficial, toda a estrutura que é montada na Igreja Romana vai passar a dominar, né, nesse período da Idade Média, vai chegar a dominar. Então surge o direito canônico, que era o direito da Igreja cristã, que vinha da Igreja Católica após, também com a liberdade de culto, Constantino, porque antes eles eram perseguidos, antes disso, os cristãos eles eram perseguidos e mortos. Daí surge essa estrutura dentro da igreja de papas e bispos, uma estrutura hierárquica que a gente tem como modelo até hoje para o judiciário, para a estrutura de hierarquia administrativa. Basicamente a gente pega da igreja. Papas e bispos passam a gozar de poder para julgar os adeptos do cristianismo. Então você já retira do poder
que você tinha centralizado nos reinos para uma estrutura dentro da igreja, como se a gente dissesse assim, a estrutura a estrutura dos papas dentro da igreja romana passa a ter competência, passa a ter jurisdição para julgar quem for cristão. Quando esse se submetesse de forma voluntária à autoridade religiosa, e assim os julgamentos sobre questões exclusivamente religiosas passam a ser de competência privativa da igreja. Então há uma separação. Só quem julga questões religiosas é a igreja. E é na multiplicidade de poderes políticos medievais que a igreja irá assumir o papel de destaque na ordem jurídico-política. Por quê? Porque a gente tem aquelas divisões. Você tem o poder sendo exercido que antes era centralizado em Roma e em Constantinopla. Você tem agora uma pluralidade também dentro com os feudos, em que você vai ter, além dos reis, os suceranos. Então essa pluralidade que vem também do direito germânico, com essa mistura de direito romano, vai favorecer quem? A igreja, porque ela vai centralizar. As fontes do direito canônico estavam dispostas nos decretos dos concílios, nas constituições e estatutos aprovados, nos decretos do pontífice, no caso o Papa. Vamos lá. Para finalizar, estamos caminhando para finalizar essa sessão. Não deixem de ler os artigos do item Pesquise Mais aqui, por exemplo. Vocês selecionam, tem no material de vocês e vão atrás para ler esse texto. Ok? Não deixem de fazer isso. Deixa eu ver o que está faltando aqui. Só uma situação problema, que é a última que ele coloca, que é colocado. Em um debate a respeito do papel do direito durante a Idade Média, você é questionado sobre como se estabeleceu a relação entre o direito romano e o direito germânico no início da Idade Média. Com a queda de Roma, século V, e a respectiva ascensão de vários povos bárbaros ou germânicos no continente europeu, os reinos medievais adotaram uma forma dual em sua estrutura administrativa e jurídica, incidindo sobre os romanos a exigência de conduta conforme o direito romano e dos costumes germânicos sobre os seus, instituindo o dualismo jurídico-administrativo dos novos reinos europeus. Dessa forma, os bárbaros submetiam-se ao direito dos reinos e aos seus costumes, e os romanos ao direito do antigo Império Romano. Basicamente a definição do que seria essa dualidade que a gente mencionou antes. Façam a atividade, façam valer a pena, aproveitem o material e as aulas e até a próxima.